Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão. E Léo, se nós aqui da Academia fôssemos cavaleiros de bronze, quais cavaleiros cada um de nós seríamos? Eu sou o Kuro e... Calma, gente. Minha corrente, ela tá tentando dizer alguma coisa. Jin? Eu sou o Léo. E, Digão, vamos pensar. Ai, não sei muitas constelações, então não vamos pensar. Oi, eu sou o Roxas. E já que o Kuro falou que tem as correntes dele, eu quero dizer que a minha armadura consegue tancar mísseis, tá, gente? Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar. Na aula de hoje, a academia vai falar um pouco sobre a nova produção da Netflix, baseada em um anime clássico, Saint Seiya, Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco, a gente pode determinar que foi uma dos grandes destaques na era de ouro, assim por dizer, dos animes aqui no Brasil. Não, foi na Era de Bronze. Não, mas tinha Cavaleiro de Ouro também. Mas o foco era nos Cavaleiros de Bronze. Jogou a bola pro Kuro cortar. Né? Porque, Nossa, virou vôlei agora, né? se a gente for analisar, tanto na dublagem também, etc., Cavaleiros foi digamos que um fenômeno, né? Quando chegou aqui no Brasil, o Léo vai saber o ano exatamente, né? Quando chegou, porque é mais da época dele que nossa. Mas ele virou rapidamente uma febre, e eu acho que, eu não sei se a popularidade de Cavaleiros ainda é a top 1, porque hoje a gente tem uma variedade muito grande, assim, de animes para que as pessoas tenham mais acesso. Mas na época que anime era só na televisão aberta mesmo, eu acho que Cavaleiros era o top 1 fácil, assim, né? É um anime que a nossa geração, a geração um pouco passada, tal, tem mais lembrança, tem mais carinho, mais amor. Os Cavaleiros, quando eles vieram pro Brasil, ainda existia a Manchete, né? E foi lá que Cavaleiros passava. Pra sua informação, Digão, aqui em casa não pegava Manchete, então eu não sei que ano que foi, que ano que veio. Não sei, não tenho essa informação, ok? Mas assim, pra você ter uma ideia, né? Aqui em casa não tinha Manchete, eu não tinha acesso a Cavaleiros assim na TV, mas eu tinha álbum de figurinha, eu tinha uma VHS de um dos filmes, não sei se era filme, se eram uns episódios, não lembro. Eram 4 VHS de filme. Então deve ser filme, provavelmente. E aí, eu tinha até camiseta de Cavaleiros. Então, é uma coisa que realmente foi um fenômeno na época, né? E nessa época a gente tinha o quê? Cavaleiros, Shurato, Sailor Moon. Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho. E, assim, realmente, Cavaleiros... Acho que Cavaleiros era o mais popular deles, né? Era o nome mais forte, assim, na TV. Acho que, como o Digão falou, naquela época, o Cavaleiros com certeza era o top 1, né? Que era assim, entre aspas, único, porque Shurato também era um anime de luta. Mas o Cavaleiros cativou mais o pessoal se apegou mais. É porque eu acho que é algo que se relaciona melhor, né? Até, na verdade. Porque Zodíaco, tal... Todo mundo gosta de signo. Não tem nada a ver, Kuro. O Léo adorava. Tem sim. Porque muita gente falava, sabe? Ficava procurando assim, qual que é o cavaleiro do meu signo? Tem muito isso sim, isso ajuda. Não, parece zoeira, mas tipo, é verdade. Não ligado a signo naquele sentido que o Léo gosta. Mas enfim, hoje em dia, qualquer coisa que sai de Cavaleiros ainda faz um sucesso muito grande. Mas acho que não existe mais essa coisa de top 1, porque são divididos em gerações, né? O pessoal daquela geração, com certeza, vai querer. Agora, o pessoal da nova geração vai querer, vou conhecer. E às vezes pega uma coisa ruim. Não que esteja falando de Saint Seiya Ômega, mas... Olha! Não que eu esteja dizendo sobre Saint Seiya Ômega, mas, assim, já dizendo, né? Mas eu acho que tem muito a ver com a estrutura também. Porque uma das coisas que Cavaleiros acaba passando é que a estrutura de Cavaleiros, aquele anime dos anos 80, que eu posso estar muito enganado, mas a exibição original dele é de 86 a 89, 86 a 90, é uma parada assim. Sim, lá no Japão. Aqui no Brasil demorou uns aninhos pra vir. Não, aqui no Brasil eu não faço a mínima ideia. Mas assim, o que acontece? A estrutura como que é um anime, ele é
não tem outro termo pra dizer, mas ele é datado para os dias de hoje. E quando ele vai ter algumas reformulações, a gente tem sempre dois problemas, que é os fãs antigos ficam dando piti, que vai mudar, e os fãs, aí eles acabam fazendo com que ele não mude tanto, e os fãs novos não gostam porque ainda tem uma estrutura meio passada e tudo mais. Então Cavaleiros acaba ficando nesse meio termo. Eu acho que ele nunca assim, se transforma totalmente para uma coisa de nova geração, ou fica no passado mesmo e tal. Eu acho que é uma das coisas que prejudica Cavaleiros nos seus relançamentos, né? Seus remakes e tal. Sempre tem erros e acertos, Digão. Acho que o maior exemplo de inovação, entre aspas, e revolução, foi quando lançaram o Lost Canvas, que é um mangá que se passa na guerra antes, né, do atual que a gente conhece. E ele sim foi uma revolução total, ele mudou completamente como era contada a história, os traços, tudo. E ele foi uma febre enorme no Brasil. Mas no Japão, por exemplo, foi péssimo. Depois, assim, ele deu uma melhorada, mas não foi a mesma coisa que foi o primeiro. Então é complicado. Só que o Lost Canvas, acredito eu, que seja mais uma tentativa de buscar os fãs originais de Saint Seiya, assim. Não é uma tentativa de procurar fãs novos e apresentar a obra para um público novo. Porque se você pega pra assistir Lost Canvas, você tem que ter um certo conhecimento do universo de Saint Seiya ali. Ele não é muito autoexplicativo, não é algo pra quem tá entrando, né, no Até fandom. porque ele, na verdade, é uma prequel, na verdade, ao próprio Saint Seiya original, né? Então, assim, se você pegar ele como primeira obra que você vai assistir, pode ser que você goste, claro, tipo... É muito possível, porque a animação ficou muito, muito foda, assim, na época que saiu. Mas... ainda você perde muita coisa se você pegar ele como de primeira viagem, assim, né, ao Lost Canvas. Porque ele tem muita referência ao original, então... E o Roxas falou uma coisa interessante, que o Lost Canvas não fez tanto sucesso no Japão e fez muito sucesso no Brasil. Saint Seiya é uma franquia, né, que fez muito sucesso lá nos anos 90 aqui e em muitos outros países do Ocidente. E assim, não sei se nós podemos dizer que esses países ainda carregam Saint Seiya, assim. Porque Saint Seiya não tem mais o prestígio que ele tinha antes no Japão, e ele não é tão famoso assim nos grandes mercados, como Estados Unidos, China. Ele é um anime que não é tão popular como ele é aqui no Brasil, né? E aqui o Brasil ele é um grande mercado para Saint Seiya, tanto que esse último jogo que saiu do PS4, um dos produtores lá falou que o jogo saiu porque muitos jogadores brasileiros pediram e mostraram interesse. E não só aqui, parece que tem outros países também, parece que Itália, não sei se México, tem alguns países em que Saint Seiya é muito popular. E isso acaba carregando, né, a obra, assim, de certa forma. Tanto que isso acaba refletindo até nas produções de Saint Seiya, porque a gente tem alguns animes hoje em dia ainda da obra e que você vê que não tem uma produção, um valor de produção muito grande, que foi o caso de Soul of Gold. Saiu faz o quê? Uns 4 anos, Roxas? Qual foi o da... Saint Show. A gente tem... Saint Show. A gente teve o Soul of Gold, que foi uma história dos 12 Cavaleiros de Ouro, e o Saint Show mais recentemente. As duas obras foram obras de anime, acho que tem por volta de 11, 12 episódios cada um. E a produção assim, o valor da produção é muito baixo. Você vê na animação, assim, dessas duas obras, que é muito difícil de engolir, assim, que é muito mal feito. Porque não tem dinheiro pra investir, né? O Saint Show foi difícil de engolir, viu? Eu comecei a assistir, mas eu acabei desistindo, vou ficar só com o mangá mesmo. Não, eu super concordo com o Kuro. O Soul of Gold, você assiste, é maravilhoso. Dá pra você engolir os traços, porque a história é muito boa. Mas o anime de Saint Show, ele é tão rushado, ele é tão ruim. O mangá já é rápido. É bem feinho o traço também. Exageraram muito. Acho que tentaram buscar os traços originais dos antigos, sabe? Das animações antigas, pra mesclar com essa coisa nova do Saint Show. E eu acho que não combinou, sabe? Ficou muito estranho em alguns momentos. Então, esses dois animes, né, de Saint Seiya que saíram são da Toei Animation. E a Toei Animation tem esse problema mesmo de... Ela contrata Sailor Moon. E assim, ela contrata alguns estúdios de muito baixo custo, eu acho. E fica esses animes horrorosos, assim. E aí eles acabam dedicando o investimento maior para coisas mais populares, como One Piece, Dragon Ball e Precure. E assim, até Dragon Ball sofre desse problema, né, se a gente for ver, assim.
O Dragon Ball Super, principalmente no começo, quando tinha retornado, no começo das temporadinhas lá, tinha umas cenas bizarras. Sim, o que não falta é cena, assim, que o pessoal pegou, assim, se você pesquisar na internet, de frames, assim, de algumas cenas inteiras, às vezes, assim, que, cara, tá ridícula a animação do Dragon Ball, assim, tipo, parece que é realmente coisa de um estúdio, sabe, muito pequeno, sabe? Engraçado, né? De uns estúdios maiores do Japão, né? Os mais E um dos prestigiados. animes mais conhecidos do mundo inteiro, né? Você não. Eu arriscaria dizer, ou mais, né? Talvez. E assim, Dragon Ball não é tanto problema porque ele carrega a obra, mesmo sendo mal feito, assim, você vai carregar. Agora, Saint Seiya, que já não é tão popular no Japão, pega um anime igual Saint Show, que foi uma tragédia, tecnicamente falando, não vai agradar mesmo. O nome só não carrega, né? É que aqui no Brasil também, tanto Dragon Ball, Cavaleiros, além de serem animes que já fizeram sucessos por lutas e tudo mais, tem o lado da dublagem, né? A galera aqui é muito apegada na dublagem de Cavaleiros, na dublagem de Dragon Ball e etc. Tanto que eu lembro que eu não lembro o ano exato, mas quando saiu um dos jogos lá para PlayStation 3, Xbox 360 e tal, um dos jogos não tinha dublagem em PTBR. Eu não lembro qual. É o do PS3, né? É do PS3. Agora qual que... É o primeiro, não, é o primeiro. É o primeiro jogo do PS3. A galera começou com um abaixo assinado. Foi um fuzuê na internet. Que, olha... Aí, tanto que no próximo jogo eles já trouxeram os dubladores oficiais e tudo mais. Então, a dublagem, ela carrega muito. É igual o Yu Yu Hakusho, né? Uma das coisas que o pessoal no Brasil mais gosta de Yu Yu Hakusho é a dublagem, sabe? Então, nesse quesito, eu também acho que carrega um pouco. Eu não sei se eles se identificam, criaram vínculos, sei lá. É o famoso saudosismo, né? Tipo, acostumou com as vozes daqueles personagens, aquela coisa icônica da infância. Então, só de ver na tela de novo, ler os personagens falando, assim, já bate aquela nostalgia, né? Já fica mó feliz, né? E Cavaleiros tem uma outra questão ainda, que é os poderes que eles usam, né? Cada cavaleiro tem meio que um poder icônico dele. E aí, aquilo fica na mente da gente, assim, que assistiu quando era criança. Não. Já que o Léo não respondeu, quando vocês eram menores, né? Mas jovenzinhos, há um pouco tempo atrás, qual eram os cavaleiros favoritos de vocês? Pode escolher até 2. Mas de qual nível? De bronze a ouro? Tanto faz. O que você achava legal. O que você se identificava. Os cavaleiros que eu mais gostava eram o Shiryu e... fico na dúvida entre o Doku e o Camus. Por mais que a gente não viu o Doku como cavaleiro. O favorito quando eu era criança era o Yoga. Hoje em dia eu nem gosto do Yoga, mas quando eu era criança eu gostava muito dele. Ah, Yoga, tira a mão daí. Eu gostava muito do Yoga e do Shun, né? Porque o Shun era rosa, então tinha tudo aquilo. Faz sentido. Faz sentido. Cara, o meu era o Shiryu, porque, assim, aquela criança bem, como é que fala, padrãozinha, né? Via aquele Cavaleiro do Dragão que era fodão no grupo. E o Chakra de Virgem, justamente por causa do meu signo. E quando me apresentaram ele pela primeira vez, meu irmão e um amigo dele me apresentaram, e eu vi que ele era todo fodão, tudo mais assim, nossa, tipo, foi amor à primeira vista com ele, assim. Então eu falei, cara, aquele personagem é foda, saca? Pena que ele é foda, mas praticamente nunca mostram ele sendo foda. É. Uma pena que a gente não pode seguir o Cavaleiro de Touro, né? Ei. Que bosta. Você não falou quais são seus favoritos, Digão? Meus favoritos eram o Ikki, que eu sempre gostei muito do Ikki, por causa do símbolo Fênix. Eu sempre, quando eu era menor, eu era muito fissurado com esse negócio de Fênix, sabe? Então eu adorava. Eu já era com dragão e por isso. E acreditem se quiser, eu gostava do Seiya. Não tem como te defender. Mas hoje em dia eu não gosto, mas eu gosto só do Ikki. Eu tenho uma pergunta pro Digão, Ouro e pro Léo. Quem de vocês já tentou fazer cólera do dragão no banheiro? Meu filho, Genkidama, Kamehameha, cólera do dragão, Meteoro de Pegasus, tudo. Ave Fênix, pó de diamante.
Nunca consegui, né, infelizmente. O único que eu consegui foi jato d'água da Squirtle. Tá bom, já ia falar aqui, Nossa. você tá com o cosmo elevado, hein? Bom, só pra finalizar sobre a dublagem que o Digão tava falando, outra coisa que o povo se apega muito é que teve uma vez que alteraram alguns Cavaleiros de Ouro a dublagem. Isso deu muita reclamação também, muita. Aí voltaram atrás porque os dubladores não queriam dublar em tal estúdio, briguinhas, bobinhas, sabe? Mas o pessoal não aceitou a alteração das vozes. E tiveram que dar um jeito de trocar de estúdio de novo pra gravar. Aconteceu, se eu não me engano, foi na saga de Hades, no Santuário. Isso. Hoje em dia, né, alguns alteraram porque o dublador morreu, o dublador não mora mais no Brasil, mas isso sempre gera problema. Sempre que alteram qualquer voz, gera problema. A galera realmente, é igual o Kuro tava falando, é o lance do saudosismo, então tem certas vozes que a galera não quer ouvir diferente, e isso dá... Cavaleiro sempre teve muitas polêmicas, né, nesse sentido. Essa nova adaptação aí, por exemplo, ela já, antes dela estrear, ela já tava recheada de polêmicas, né? Sim. Inclusive, eu acho que o maior problema das polêmicas dessa... Eu acho que a gente pode chamar de animação, né? Animação 3D, sei lá. Eu acho que o maior problema dessa nova animação foi os produtores, os diretores que resolveram falar, né? Explicar. E aí, eles pioraram tudo, sabe? Se eles tivessem ficado quietinho, não tinha dado tanto pro zoe. Mas, vocês lembram como que foi o problema maior no Twitter? O Léo, que fica mais no Twitter, ele deve lembrar melhor até. O lance de quando eles foram explicar por que o Shun, né? Nessa animação ele é uma mulher, então ele é a Shun. E eu acho que foi o diretor, não foi, Léo? Foi explicar por que eu não sei se foi o roteirista, não sei qual desses produtores aí que tava trabalhando na obra que foi explicar essa mudança do Shun pra Shaun. Que aqui no Brasil acabou sendo Shun de qualquer jeito, né? Mas teve uma alteração do gênero do Shun, agora ele é uma mulher. E aí a primeira versão, assim, da explicação foi porque eles queriam colocar uma personagem mulher, já que não tem uma cavaleira. Não sei como é que é cavaleira, é amazona. Como é que é, gente, na dublagem? Não sei. Cavaleira mesmo, normal. Só que, assim, teoricamente, na nossa história Cavaleiros clássica, não existem cavaleiras. Então elas se tornam amazonas, onde elas não podem mostrar o rosto. Tem toda uma lei entre elas lá. Mas, nessa nova fase, não existe essa lei, ao que dar a entender. Sim, ainda existem as Amazonas, né? Como a gente via logo no começo, mas não existe essa lei contra cavaleiros, né, aparentemente. E aí a ideia era justamente incluir uma personagem feminina entre os protagonistas, porque não tinha e tudo mais. Mas aí eles acabaram se enrolando muito na explicação, principalmente pelo motivo que eles escolheram o Shun para se transformar numa mulher, né? Acho que esse foi a grande polêmica. Essa foi a grande polêmica, né? Porque a gente tem 5 protagonistas, né, em Cavaleiros do Zodíaco, e a gente tinha nesses 5 protagonistas um personagem que era mais delicado, um personagem que era mais sentimental, que não gostava de luta. Obviamente, esse personagem foi o escolhido pra se transformar em uma mulher. E aí pegou mal dos dois lados, né? Porque veio as mulheres falando assim, então colocou como uma mulher um personagem só porque não quer lutar, então porque ele não pode lutar e tal. Eu lembro que teve isso, e teve a galera defendendo, falando assim, mas o homem pode ser sentimental, pode ser etc, tudo mais. E aí, deu um pano pra manga. A justificativa em si, eu lembro que até que era ok. Porque, pelo menos a que eu li na época, era que basicamente, querendo ou não, Cavaleiros é muito antigo, é de uma época bem diferente, e eles consideravam toda essa argumentação de que não podia ter Cavaleiro mulher, não sei o que, machista, sabe? E aí eles queriam realmente atualizar e trazer um personagem feminino. Eu acho que, eu até concordo nesse ponto com as reclamações, é a escolha do personagem, né? Poderia ter sido qualquer outro, né? Olha, gente, se fosse Yoga, ninguém ia reclamar, porque dava na mesma... Não mudaria nada. Não mudaria qualquer nada. outro não daria, tal, sabe? Talvez mas é que assim... porque eu sei ter uma pegada com a Saori e tal, que dá pra entender que eles têm um relacionamento, mas nunca foi mostrado, né? Mas... e assim, igual o Kuro falou, eu também acho que essa questão de atualizar a obra é interessante. E já que vai fazer uma versão nova, gente, não dá pra manter tudo igual era
há 30 anos atrás, sabe? O público atual não tem jeito, você tem que atualizar, você tem que mudar algumas coisas para se tornar uma obra mais condizente com os dias atuais. E nenhuma obra consegue viver só de saudosismo, né? E essa questão desse Sensei atual, aí que veio uma outra polêmica também, foi que os produtores falaram que essa obra não é para os fãs antigos, essa obra é para crianças. Então não é para quem viveu a Era Sensei, é para quem gosta até hoje. Não é, esse não é o foco dessa obra, o foco são as crianças. E isso também já causa outro burburinho, assim, né? Então, porque os fãs saudosistas, eles se sentiram ofendidos, né? Com as formas como foram declaradas as coisas. E se você procurar na internet agora que já saiu faz uma semana, mais ou menos, uma semana e um pouquinho a série, você vê que a maior parte das reclamações do pessoal, pelo menos aqui no Brasil, é justamente porque tá meio infantilizado demais. E, assim, eu até entendo em parte de reclamação, né, mas, tipo, eles já haviam falado que o público-alvo era outro, realmente, era um público mais infantil, são as crianças de hoje em dia, né, que nem os Cavaleiros do Zodíaco saíam antigamente para as crianças daquela época, que eram nós. Então, fica meio assim, né? É porque, assim, também tem aquele fator que Cavaleiros, quando passou no Brasil, etc., é naquela época que podia qualquer coisa na televisão, Sim, né? Então, sim. assim, a gente pode analisar por isso. Cavaleiros é um anime que é muito dramático, tudo é muito dramatizado. Qualquer lutinha que vai ter, rende aquele tanto de episódio, aqueles momentos, aquela musiquinha, e tem muito sangue. O Cavaleiros, originalmente, ele foi feito, de certa forma, pro mercado japonês naquela época. Esse Cavaleiros hoje em dia, ele já foi feito pensando no mercado global. E como é feito para um público-alvo mais infantil e visando o mercado global, é completamente entendível que tenha essa pegada de praticamente não ter sangue nenhum, sabe? Ser um pouquinho mais leve nesse quesito. Porque, querendo ou não, a gente tem 200 países aí ao redor do mundo, sabe? Tipo, tem leis diferentes ao redor de todo mundo, então não dá pra fazer essas coisas que nem a gente fazia antigamente, cheio de sangue e tudo mais, porque, como você falou, antigamente não tinha muito problema na maioria dos países. Hoje em dia já pegam muito mais no pé com essas coisas. Aqui no Brasil era uma pouca vergonha. Anos 80, anos 90, vocês procurar na internet aí, minha nossa senhora. O que tinha de pouca vergonha de música, anime, de tudo no geral, é incrível. Dinheiro do Gugu é você? A única coisa, assim, eu concordo com o negócio do sangue, dele ser infantilizado, tudo. A única coisa que eu não concordo é porque ele não foi feito pra ser visto na TV. Se eles quisessem, eles poderiam fazer uma obra mais séria, mas não era o interesse, claro. Eles queriam atingir um público mais infantil porque dá mais lucro do que eles atingiram um público mais velho. Sim, a gente até comentou disso, eu acho que no nosso cast de nostalgia... Não, que a gente falou dos desenhos antigos, sim. Que é muito nisso, sabe? Querendo ou não, o que dá mais dinheiro hoje em dia é fazer coisa voltada pro público infantil, né? Quando você... Sabe, pra essas adaptações novas, assim. Como a gente viu até com os Thundercats, né? Tentaram fazer uma coisa um pouquinho mais séria, aquele Thundercats, não deu muito dinheiro porque ninguém assistia, né? Não deu ibope, e foi cancelado. E agora eles iam voltar com um Thundercats mais infantilizado, com um traço mais Steven Universe. O próprio cast que a gente falou de Carmen Sandiego, DuckTales, eu agora não lembro o outro desenho, a gente mencionou nisso, né, que foi feita uma pesquisa e tudo mais, e eles perceberam que as crianças, quando queriam, crianças ou jovens adolescentes, entre aspas, queriam uma coisa mais violenta, só ia pra videogame mesmo. E a gente tem essa outra questão que a gente já discutiu antes, que Saint Seiya, por si só, não é um nome que faz muito sucesso ao redor do mundo todo. Então eles precisam tentar agradar de várias formas, vários públicos e tudo mais, né? Então, assim, não é uma obra que carrega tudo só com o nome dela. Igual Dragon Ball, é diferente, né? São níveis diferentes. Então eles têm que tentar adaptar para atingir o maior número de pessoas. Só que eles mexeram com um fandom que é meio complicado, né? O fandom de Cavaleiros do Zodíaco é muito saudosista e assim, eles não gostam que mexam muito na obra. Só não é pior que os fandom de Overwatch. Overwatch ainda tem fandom. Ofendendo muitos fandoms. Nossa. A gente vai criar uma guerra aqui agora mesmo. Mas eu acho que todos os fãs de todas as obras, principalmente essas mais antigas, eles têm muito disso. Eles nunca querem que aquilo evolua ou mude drasticamente, de forma alguma.
A gente percebe isso em tudo hoje em dia. Videogame, música, qualquer coisa. A galera fica muito fissurada de como as coisas eram e às vezes não percebem que elas precisam mudar, sabe? O negócio tem que evoluir. Então é difícil. Sim, e eu acho que brasileiro, no geral, na verdade, tem um pouquinho mais de resistência à mudança, assim. Se eu bem me lembro, já foram feitas pesquisas, assim, ao redor do mundo, e brasileiro é um dos povos que realmente tem mais resistência a mudanças, a coisas diferentes. Então, e Cavaleiros, que foi, eu acho que o anime mais importante, assim, daquela época, né, de antigamente, se for ver, por tudo que ele representou, sabe? Junto com Dragon Ball, eu acho que é normal, assim, até de certa forma, acontecer toda essa resistência mesmo, e com essa animação nova, com as diferenças e tudo mais que ela trouxe. Eu não concordo, assim, eu acho que tem que mudar, tem que inovar, porque se ficar apresentando novamente. Tipo, eu gostaria, né, que fosse tudo de novo, a mesma coisa, só com traçados atuais e tudo mais. É claro, eu não reclamaria, mas, tipo, é bom ter mudança também, sabe? Ter adaptações novas, com algumas diferenças, porque traz coisa nova mesmo, traz um ar novo pra história, né? E tem aquele lance de que, se a gente parar pra analisar, atualmente no mercado, tudo tá passando por essas reformulações. A gente acabou de fazer o cast aí do Rei Leão. É uma roupagem nova, é um remake. Várias obras estão passando por isso. Então é muito normal que Cavaleiros passe por isso. Dragon Ball, mesmo com Dragon Ball Super, voltou e tentou mudar um pouco, explicar algumas coisas que os fãs não se identificavam. Tem muita gente que não gostou muito do Super por causa disso. Então, é algo que é natural e deve acontecer cada vez mais. Acabou a criatividade, parece, dos japoneses, né? Então vamos resgatar tudo e relançar de formas diferentes. Que isso, esse tanto de Isekai que tá saindo, que eu diga. Criatividade não é o que falta. Eu morri e virei Monsen. Eu morri e virei uma coisa de refrigerante, aquelas coisas de venda de refrigerante. Pior que tá uma bosta. Sei mesmo. Então, criatividade não é o que falta, só precisa ser usada de forma correta. Eu acho que daqui a pouco alguém vai morrer e virar uma latinha de Coca-Cola. Nossa senhora, Coca-Cola Cara, paga nós. Eu já vi coisas nesse nível, mas... Melhor não. Vamos deixar por isso Vamos mesmo. deixar pro outro cast. Mas, voltando, né? Essa adaptação, né, do Netflix, que tá só com o nome de Cavaleiros do Zodíaco, né? Ela já começa diferente, que ela já tentou dar uma mudada até na abertura, né? E até nos encerramentos também e tal. Mas a abertura, assim, ela deu uma... Eu não sei classificar se aquilo tá mais pro lado do rock pop, eu não sei. Mas a musiquinha tá uma batidinha diferente, né? Foi tipo um remaster, assim. Eu não sei dizer se mudou o estilo, se não mudou. O Léo, que é o nosso, né, o técnico musical aqui, o engenheiro musical, ele vai saber me explicar. Olha, eu assisti a versão em inglês, então eu não sei se é a mesma música. É a mesma música, não tem dublagem, nem abertura nem encerramento. É a Pegasus Fantasy, né, pra variar, mas aí tem essa roupagem mais rock pop mesmo, parece aquele rock dos anos 2000, assim, que tinha aquelas bandinhas de rock adolescente, parece isso, até o encerramento também, né, ele tem essa pegada meio que rock adolescente, assim. Então não é mas o encerramento é uma música nova, Léo. Mas assim, o estilo musical segue a mesma linha. É tipo Avril Lavigne, tal, aquela coisinha, aquele rockzinho adolescente. É mais um caso de assim, daquela coisa, eu acho, né? Que usar a mesma música de abertura, meu Deus do céu, ai, chega. Mas eu acho que é a música mais famosa, não é? É a música mais com famosa, certeza. é o que agrada o pessoal mais, tipo, tem toda uma nostalgia por trás da música. Eu acho que foi uma boa referência, assim, sabe? Pra quem já conhecia e tudo mais, Cavaleiros, olhar, ouvir, escutar, né, assim, e gostar, assim, aproveitar, mas ao mesmo tempo ela foi diferente o suficiente pra tentar agradar um povo um pouco mais novo, talvez, assim, porque, como nem você disse, é uma pegada um pouquinho mais pop, assim, sabe? Eu gostei muito tanto da música de abertura quanto do encerramento. Por mais que eu queria ver uma versão dublada daquele encerramento e a gente só tem a versão original, eu acho que a pegada dele
mostra tipo os encerramentos de Hades. Era uma música mais calminha pra uma situação que é mais intensa, combate. Eu vou ser honesto, eu não escutei a música de encerramento inteira, eu acho que uma vez. Porque eu tava assistindo enquanto tava viajando, né? Que semana passada. Então, tipo, como eu tava assistindo antes de dormir, assim, lá na viagem, um ou outro episódio, eu tava pulando, assim, eu escutei só a abertura uma vez e... Shame. A abertura eu vi todas as vezes. Porque a abertura realmente não dá... Então, a abertura não dá pra pular, assim, mas o Netflix, ele acaba pulando por você depois. Mas dá né? sim, gente, dá sim. Ah, o Léo. Olha, Eu pulei todas. Eu Antônio. assisti uma vez a Haterzinho. abertura. Vergonha. Vocês Eu pularam assisti a- o encerramento dos animes. Vergonha. Nossa, eu pulo tudo, gente. Eu não assisto uma vez. Nunca mais. Geralmente eu assisto também só. Esse- Esse dessa vez foi. Tá diferente. barra ver uma vez é obrigação. Mais que isso já é masoquismo. Só se for muito bom e você não tiver Desculpa, eu sou masoquista, eu geralmente vejo sempre. É porque Olha foram só. poucos episódios, né? São 6 seis episódios. episódios Então eu falei assim: dá pra assistir as aberturas. Pelo menos a abertura dá pra assistir. E essa questão dos 6 episódios é uma nova mania da Netflix. Ela tá lançando, pelo menos dos desenhos que ela tá fazendo, ela tá lançando temporadas bem curtas. Né? Essa temporada de Saint teve 6 episódios, a última temporada de She-Ra teve 8. Mas já Então foi são- a primeira temporada, eu achava que, porque como era 6 episódios, eu achava que ia ser uma parte da primeira temporada. Estilo que fizeram com Mundo Sombrio de Sabrina, sabe? Não sei dizer também. É o que eu Se sinto é uma também. temporada Provavelmente, na verdade, é um pedaço de uma temporada só. Ainda mais do jeito que terminou, né? Não foi assim. Foi tipo de uma vez o negócio. Mas, enfim. A história, ela deu uma mudada em vários aspectos, né? Eles tentaram dar uma simplificada e uma atualizada, né? Não, ela mudou drasticamente, digamos. Não, ela mudou, mas eles tentaram manter só alguns detalhes específicos ali, que era... Tipo assim, cada um tem seu signo, constelação protege. Eu ali. acho que ela mudou esse início, mas logo ela vai se engrenar e ir pra mesma pegada do original. Porque até a abertura, assim, encerramento, ele já dá vários indícios de que vão seguir realmente o plot das 12 casas e tudo mais. Eu fico na dúvida se a motivação vai ser a mesma. Pelo que eu vejo na história que a gente assistiu, é bem diferente a motivação. Mas Eu vai chegar acho naquele que- ponto. Eu acho que talvez não, porque como se o foco é mais pra crianças, etc., talvez eles vão dar uma suavizada na motivação pra eles passarem pelas 12 casas. Mas, não sei. O original, apesar de até ser claro, até certo ponto, quem são os mocinhos, vilões e tudo mais, ele ainda tem um lance um pouquinho ambíguo, sabe, em vários momentos. De que talvez o outro lado não é tão errado, sabe? Ou eles estão só fazendo a obrigação deles e tudo mais. E como é um negócio mais infantil, eu acho que eles estão tentando deixar um negócio menos ambíguo, sabe? Porque logo no começo a gente já é apresentado por um vilão que, tipo, basicamente joga na cara mesmo, tem a aparência dele, né? É vilão, não tem o que discutir. sabe? Outra coisa que vale lembrar é que essa animação ela é baseada no mangá. Ela não é igual ao anime. O anime, como tem vários fillers, ele se arrasta para um outro lado. Um exemplo clássico é a história do Yoga. No anime é uma coisa e no mangá é outra. E eles seguiram a história do mangá do Yoga. Eu acho que o maior problema, pelo menos nesse início pra contar a história e como seria o desenvolvimento ali, é que como eles colocaram 6 episódios, né? Eu sei que o foco é criança e tudo mais, então foi tudo assim, bem empurrado, assim, sabe? Quando você tá querendo colocar alguma coisa e não tá cabendo dentro da caixa, você só vai empurrando assim com o negócio assim. Então, a história dos personagens ali, elas foram bem resumidas ali, sabe? História do Shiryu, história do Yoga, é tudo bem resumido ali, mas em 3 linhas, sabe? É até engraçado porque o primeiro episódio te dá uma sensação de que vai ser mais, tipo, bem explicadinho, sabe? Vai num pacing bom, assim. Aí chega no segundo episódio, basicamente já corta boa parte do treinamento do Seiya e tudo mais, já mostra ele já lutando pela armadura e tudo mais. E aí nos próximos também vai continuando esse pacing já bem mais rápido, né? Apresentam os outros cavaleiros bem rapidamente, uma história de que? No máximo 5 minutos, sei lá, de cada personagem, e já vai continuando a história, sabe?
Eles tiraram muito dessa enrolação, eles foram muito direto ao ponto, sabe? Tanto que no começo, quando mostrou aquele negócio o Seiya nem sabe da existência do Cosmo, o negócio surge nele como se fosse um superpoder, um negócio assim e tal. Eu falei, nossa, vocês estão jogando uma temática diferente, né? Vamos brincar aí um pouquinho com super-herói. De repente, filho, já, né? Tá lá, armadura, treinamento. Engraçado porque, assim, se fosse realmente uma história para um público-alvo um pouco mais velho, realmente é um negócio muito sem explicação, né, em vários momentos. Mas se você para pra pensar que o público-alvo é o infantil, são crianças, eu arriscaria dizer que eles estão fazendo certo até. Porque criança realmente não vai ter tanto interesse no mais de 10 anos por aí, não sei qual que é a faixa mínima do desenho, acho que é livre, não sei. Eu não lembro, Mas, enfim, na verdade. não vai ter tanto interesse em ficar escutando aquelas exposições longas de 10, 20 minutos, 2 episódios assim, expondo a história de um personagem, de um plot e tudo mais, sabe? Eu acho que talvez eles vão fazer bem na pegada de Adventure Time aí, Hora da Aventura, Steven Universe, de fazer um negócio bem mais resumido no início, talvez, já indo direto ao ponto, assim, por assim dizer, e talvez, conforme se for fazendo sucesso, dando um lucro, começar a expor mais a história, os personagens, mais nas próximas temporadas. A dica que eu dou pra quem é fã antigo, quer ver, tá em dúvida ainda, assista como se fosse uma próxima reencarnação dos Cavaleiros. E esquece aquilo que você conhece. Você vai ter referências, mas são outros Cavaleiros, são outros personagens. Fiquei esperando o Kuro fazer alguma piada sobre reencarnação, mas não veio. Que triste. É porque reencarnação existe no tema. Existe! Nossa, Você começou, eu falei, nossa, que filosofia, meu Deus. achou o pastor aqui. E a história, assim, ela começa de uma forma até interessante, com essa inclusão desse vilão diferente. Eu gostei muito, assim, do começo, porque esse vilão, ele tem uma filosofia, já que a gente tá falando de filosofia, né? Uma filosofia muito interessante, que você tem a Guerra dos Deuses lá, né? E a ideia dele em vez de a gente proteger a Athena, a gente vai destruir todos os deuses, e nós, humanos, que vamos tomar o controle de tudo. Gente, eu achei isso muito legal. Eu achei essa ideia dele muito boa. Mas isso daí some ali no começo, né? Depois, tipo assim, ele some no primeiro episódio, aí depois não tem mais nada em relação a essa ideia. Então, é o que eu falei, no primeiro episódio ele te dá uma exposição, assim, da motivação do vilão, de alguns personagens, né, principais, e do que tá acontecendo no mundo, né, no primeiro episódio e parte do segundo, que é bem interessante. Eu gostei bastante, na verdade, dessa ideia nova que eles trouxeram pra Cavaleiros, com esse plot geral aí, que nem o Léo falou. Mas realmente, tipo, vai passando e vai ficando meio que de lado, assim, de certa forma. Não sei. Talvez a gente vai ver mais em outras temporadas, não sei. Eu espero, porque realmente foi interessante essa roupagem nova que trouxeram pra história. Mas pelo jeito que acabou essa temporada aí, acho que não, né? Assim, porque dali onde acabou, dá pra seguir a história mais original mesmo, né? Dá pra eles seguirem mais o mangá. Não, Léo. É que eu não quero entrar em spoilers, mas tem uma mudança drástica no finalzinho ali que muda o rumo da história. Então pode ser que eles vão pra outro lado e depois seguem a história. Mas eu acho, Roxas, que talvez você tá teorizando muito. Sabe por quê? Eu acho que assim, uma das coisas que eles estão menos dando tanta bola é muito pra rumo A, rumo B, etc. da história. Eu acho que eles vão simplificar o máximo possível, vão indo assim, sabe, o mais pertinho parecido, mas mais simplificado. Eu não acho que eles vão ficar tentando virar pra muito rumo diferente, porque praticamente a gente tem uma história, em 100 episódios, se a gente for resumir a história, não daria 10 minutos, sabe? De história pra contar, de muita coisa. Então, eu acho que eles estão indo mais pro fator prender, né, os jovens ali, uma história simplificadinha e vai indo. 6 episódios lançou, agradou, então lança mais 6 e vai indo, sabe? Eu não acho que eles estão muito apegados com história. A gente já viu isso em alguns outros desenhos com esse foco e foi sempre a mesma coisa. Olha, pra mim a questão é que o vilão principal vai ser diferente do que a gente conhece. Essa é a questão. Uhum.
Não vai ser o Saga, vai ser uma outra coisa. É isso que é a alteração que eu acho que vai ter. Em restante, assim, como as coisas vão se encaixar, eu acho que vai ser idêntico. Mas o vilão não vai ser o Saga. É porque os próximos 6 episódios parece que vai adaptar o arco dos Cavaleiros de Prata, né? Conhecendo, sei lá. Não sei se 6 episódios dá pra contar tudo isso, né? Já prevejo momentos épicos de Cavaleiros que vão ser reduzidos em 3 minutos, né? Que é uma das coisas que aconteceu bastante nessa animação. Por exemplo, a luta do Seiya com o Shiryu. Ela foi bem reduzida, né? Sim. E falando nisso, né? Bom, é uma animação mais 3D, né? Mais diferentona. Como vocês se sentiram com a animação também? Assim, eu pessoalmente. Eu gostei bastante da animação em si, né? Quando fora de luta, porque eu achei que ficou bem fluido até, sabe? Não é que nem algumas animações que a gente tem tido do Netflix e de outras empresas, né? Parece que o frame rate é meio travado, tem horas, sabe? Você sente um lag, assim, da movimentação. Pelo contrário, eu achei bem fluido, assim, a movimentação. Porém, nas lutas, quando eles usam os poderes, eu achei bem estranhozinhos. Os poderes em si, lá com o nome e tudo mais, ainda é ok. Os efeitos são legais e tal, apesar de ficar cansativo aquele negócio de travar toda hora, ir pro fundo de espaço, assim, e ele gritar o poder, cansa toda hora. Mas eu achei, por exemplo, quando eles usam aqueles soquinhos que soltam uns poderzinhos, achei muito fraquinhos, sabe? Eu, sinceramente, eu comentei com o Diego quando eu tava assistindo, eu preferi as cenas de luta mesmo, de mano a mano, muito mais do que as lutas com poderes. Sim. Inclusive, eu fui tapeado pela abertura por causa disso. Porque na abertura, né, tá aquela cena lá, eles estão lá fazendo a coreografia, tá correndo, dando volta na arena, batendo num tanto. Eu falei, nossa, agora vai ser, né? Da hora, né? E é realmente isso. Quando eles ficam toda hora indo pra aquela tela, né? E usando os golpes, eu acho que no anime antigo, atual, etc., pode ter um que até que funcione mais ou menos. Ali eu achei que ficou muito cansativo. Eu não sei se a ideia se é pra tirar o foco tanto de uma luta, pra fazer um desenho mais tranquilo, etc., mas eu achei meio chato aquilo. E aquele lance deles ficarem jogando umas bolinhas coloridas, que elas é meio que teleguiada, eu achei uma coisa bem besta, pra ser bem sincero, sabe? Achei muito esquisito aquilo. E as lutas, quando não tem poder, realmente eu achei elas mais legais. Olha, a animação até tava fluida, mas acabou pra mim. Continua animações péssimas, eu odeio essas animações 3D, eu não consigo gostar. Ultraman que o diga. Nossa, o Ultraman é muito esquisito. O Ultraman é puro lag. Quando eles pulam, então... Mas Ultraman, já eu acho que é mais problema do frame rate do que a animação em si. A animação é boa. Sim. Das cenas de ação e tudo mais de Ultraman, dos poderes e tal. Agora, é mais que realmente dá aquela sensação de lag, assim, de frame rate baixo, né? Agora, Saint Seiya já realmente é ao contrário, né? A animação é bem fluida, assim, mas você sente que os efeitos, assim, dos poderes, das coisas estão fraquinhos, assim. E muitas vezes são repetidos, assim, diversas cenas. Um dos episódios, acho que 4 ou 5, não lembro. A Shaun, ou Shun, não sei. No Brasil ficou Shun mesmo. No Brasil ficou a Shun. Sim, mas lá fora tá Shaun. Ela tava lutando contra os helicópteros lá, todos estão lutando contra os helicópteros. Tipo, a cena que ela ativa as correntes, eu acho que repetiu o mesmo ataque ali, literalmente a mesma cena, repetiu umas 3 vezes. Do poder em si ali, sabe, sendo usado. Eles reciclaram muito as cenas, e não só no caso da Shun. Os meteoros do Seiya, você conseguia ver eles repetidos, tipo, um no Ctrl-C, Ctrl-V, às vezes eles colocavam mais só. Aí tem um vilão que usa um poder que é parecido com o meteoro, eles só mudaram a cor, é idêntico. Sim, eu acho que o mais diferentão, por ser um dragão, foi o Shiryu, né? Sim. Então, eu gostei do visual. Eu achei o visual 3D bonito nas imagens. Mas eu não gostei da animação. Eu acho que eles parecem muito de borracha.
Fica muito. Parece que eles são fofinhos, assim, você aperta eles vão afundar. Eu não gostei da animação. Imaginei. A melhor definição. Não gostei da animação e eu não. E assim, as cenas de ação ficaram péssimas. Parece que não tem impacto. Parece que a pessoa tá dando um soco na outra, mas não tem impacto no soco. Não sei, parece que tá fofo, sabe? Não sei explicar. Não gostei da animação, mas assim, o visual é bonito. Os personagens estão bonitos. O problema foi a Saori. Aquele estilo dela ficou muito estranho nessa animação. A Saori, eu acho que a Saori parece uma Barbie. A cara dela é cara de Barbie, assim, aquelas bonecas. Aí colocaram uns cílios enormes, uma boca, assim, com silicone na boca, preenchimento labial, sabe? E eu não gostei também do visual dela. Mas, assim, no geral, acho que o visual tá bonito. Eu gostei muito do visual da China. Não sei como é que ela chama, gente. Ela é tanto nome que ela tem. Inclusive, uma das coisas que eu gostei, que eu não vou citar a participação de que personagem, mas tem um personagem que aparece nos episódios ali, mas pro final, que ele não fica com esses negócios de ficar gritando nome toda hora e indo trocando de fundo de tela e tal. Os movimentos dele são mais rápidos. Então eu gostei da participação dele. Acho que eu não posso falar. Inclusive, falando na participação desse personagem, o último episódio eu já achei que ficou bem melhor assim nesse quesito. A última luta, por exemplo, da temporada, eu achei que ficou muito legal, sim, sabe? Eu achei que passou bem a sensação de Cavaleiros aquela última luta, sabe? Captou bem a essência de Cavaleiros. Pra mim, o último episódio foi igual ao primeiro. Ele foi muito bom. Ele mostrou as coisas de forma diferente, mas de uma forma boa. Diferente do restante dos episódios. Eu gostei da luta do último episódio. Eu não gostei de como aconteceu, assim, porque foi tudo tão corrido que o argumento principal daquela luta, pra mim, não fez sentido nenhum. E falando desses acontecimentos dos últimos episódios, e que a gente comentou mais cedo da Shun, né, quando falaram que ia adaptar, pegaram um personagem mais delicado, transformaram em mulher, porque mulher não sei o que, não gosta de lutar e tudo mais, sabe, o justificativo que o Paul tava falando. É irônico, porque essa adaptação do Shun agora tá mais, pelo menos até o momento, né, parece que tem mais resolução, assim, do que o Shun antigo. Eu tô achando. Isso na Shaun também. Ela tem mais personalidade do que ele. Porque assim, naquele arcozinho do... Ai. Ai. Tá de zoeira, só pode. Naquele pequeno arco dos combates entre os cavaleiros lá, ela faz muitos comentários, assim, meio sarcásticos e tal, e é bem interessante. Assim, não foi só uma mudança de pegar o Shun e transformar ele em mulher, né? Teve uma mudança de personalidade nela. Tem uma personalidade um pouquinho diferente do Shun, ela age de maneira diferente, ela parece que não é tão retraída e tão tímida quanto o Shun era. Sim, ela é mais aberta, né? Ela brinca mais e tudo mais. E, assim, ainda tem, né, aquele traço de complexo lá com o irmão, tudo mais, como o Shun tinha, mas ela realmente tem uma personalidade mais ativa, né? Porque é uma coisa que, sinceramente, eu nunca gostei do Shun antigamente, foi a personalidade dele. Nesse quesito. Se não fosse essa personalidade dele, dos Cavaleiros Antigos, eu acho que ele seria o meu cavaleiro favorito. Porque eu gosto muito dos designs, dos poderes dele e tudo mais. Mas essa personalidade dele que era sempre bem recuado e não querer lutar, e o mais apagado, de certa forma, da equipe, sempre ficar meio que choroso e tudo mais, sabe? Me dava um pouquinho de ranço, sabe, esse traço. Ele era um personagem mais chatinho. É porque como naquela época, principalmente a gente era mais novo, e a gente queria realmente ver eles lutando, dando os golpes e tudo mais, ficar escutando toda vez aquele discursinho de eu não quero lutar. E meu irmãozinho, tudo mais. Meu irmão. Eu acho que é por isso, exatamente por isso, sabe? Quando era pequeno, você quer ver aquelas lutas, aqueles poderes e tudo mais, e ficava nessa pegada, então... Sim, porque... Não gostava muito da personalidade dele. E já nela, apesar dela ainda ter o complexo do irmão ali, que fica bem evidente, né? Ela já tem uma personalidade mais ativa, mais forte, assim. Apesar de ela também não gostar tanto de lutar, sabe? Mostra logo na primeira luta dela que ela tá apta a se defender, né? E, de certa forma, ferir, assim, se for preciso, né?
Olha, só pra defender o show antigo, no anime ele é um bebê chorão. No mangá, ele não chama pelo irmão dele, tá? É que eu, sinceramente, não lembro mais nada do mangá. Enfim, nessa época aí, eu não tinha nem dinheiro pra comprar tanta coisa. Ou era o gibi do Batman e da Turma da Mônica, não dá pra comprar mais não, filho. É pouquinho dinheiro. Eu particularmente, eu gostei, assim, do desenvolvimento no último episódio ali. Eu acho que algumas coisas, como já tava tudo corrido mesmo, então, eles simplesmente simplificaram e tudo mais. Eu gostei dos capangas, né, não vou nomear, os capangas ali antes da boss fight, né, e achei interessante, divertidinho e tal, só que tem aquele lado, né? Quando você vai assistir Cavaleiro, você tá esperando geralmente umas ceninhas de luta e tal. E como aquela abertura foi tão assim, né? Musiquinha tocando ali, eles pulando e batendo num tanto. Eu tava esperando que isso fosse no 6º episódio, né? Falei, não, deve ter um momento ali no 6º episódio que vai ter mó cena de luta. E acabou não acontecendo. Então eu saí do último episódio meio... Falei, não, podia, né? Ter sido... né, foi aqui, mas, sabe, podia ter sido mais ali. E a esperança é que agora eles já têm os models tudo pronto dos Char, tudo certinho, então agora eles podem esbanjar mais dinheiro na cena, fazendo as cenas de luta mesmo. Nas próximas temporadas. E vamos falar um negócio, né, podia parar com esse negócio dessa bolinha colorida teleguiada aí, que olha, que bagulho esquisito. Só um detalhe, que vocês comentaram que vocês não gostavam dos poderzinhos, quando parava e dava um fundo colorido lá e tal. Eu gosto disso porque parece Garota Mágica, parece anime de Garota Mágica, que para tudo pra... Não é que eu não gostei, eu achei legal, o problema é que ficou cansativo. Eles repetiam diversas toda hora. Num dos primeiros episódios, uma das Amazonas estava lutando, não lembro qual das duas que estavam lutando, que ela usa umas 2 ou 3 vezes seguidas, assim, praticamente, e tá no meio da luta, para, usa o poder, tá no meio da luta, para, usa o poder, tá no meio para, usa o poder. E quebra muito o clima e fica cansativo. Sim. Eu acho que deveria, talvez, a primeira vez que usou o poder na luta, mostra, ou quando vai usar numa hora mais dramática, sabe? Mas em outros momentos da luta, não precisa ficar parando tudo pra jogar o poder, sabe? Colocando aquele fundo, fazer toda aquela pausa no clima ali, no pacing do episódio, só pra colocar. Sim, e eles fizeram, no último episódio, um dos personagens que eu tava mencionando, ele não tem esse negócio toda hora, é mais rápido ali e tal, e ficou bem mais legal, sabe? Não tinha aquela enrolação e tal. Então, eu não sei, sabe? Às vezes eu acho que foi até uma tentativa pra ver como é que o pessoal ia reagir, próximos episódios eles mudarem, algo do tipo. Espero que os diretores peguem as críticas, o que o pessoal falou mesmo sobre as animações, a história, e tentem dar uma enxugada e melhorar. Mas dá a entender, pelo que eles falam na história, que a gente vai ter umas sagas bem longas, porque são apresentados mais de um deus, né? É falado no começo que ele já fala de Poseidon e Hades. Sim. Então a gente deduz que vamos ter vários episódios. Bom, acho que a gente já falou até bastante, então bora votar? Bora dar as notas. Porque realmente são só 6 episódios, não tem nem tanto. Não tem muito. Se a gente for falar mais, a gente vai só dar spoiler. Então, Roxas, você que tá mais animado, você que é o fã número 1 aqui de Cavaleiro do Zodíaco, já puxa a roda. Eu queria, sinceramente, pedir pra vocês votarem primeiro, que eu queria ver o que vocês iam falar. Então eu vou dar o meu resumo e depois dou a nota. Não, vai dar só a nota, não enrola não. Cavaleiros do Zodíaco do Netflix pra mim foi uma inovação ok, não vou falar boa, ela foi ok. A história pra mim foi mega corrida, ela chegava direto aos pontos rápido demais. Eu não sei pra que eles quiseram induzir muito os plots antigos, sendo que eles poderiam mudar, já que o foco é criança, é outra coisa, sabe? Algumas coisas eu entendo eles repetirem, mas algumas eu achei muito desnecessária. Por exemplo, a Seika foi uma ótima mudança na história, mas aquele plot da Marin com máscara de novo, ó, desculpa, ninguém aguenta mais aquele plot, né? Chega. A Shun ser uma mulher foi pra mim totalmente desnecessário. Como a gente comentou, ela tem a mesma personalidade,
faz as mesmas coisas, só que assim, mais livre. Mas o fato dela ser mulher ou homem não faria diferença. E a dublagem em brasileira da Shun, pra mim, foi péssima. Muito, muito ruim. Então, eu vou deixar minha nota pra dar depois. Não. Não, Vai. tem. De roubar, Rox. Anda logo, dá a nota aí. Tá, então me dê só a força pega. A nota vai ser 60. Bom, vai lá, Kuro. Sim. Eu já vou começar discordando do Roxas. Eu não acho que a dublagem da Shun ficou horrível. Até porque é uma dubladora bem conhecida, bem famosa aqui no Brasil. Tem ótimos papéis. E não acho que foi uma dublagem horrível mesmo, assim, da parte dela. Achei que ficou ok. E vai lembrar que ela tá pegando agora a Shun, e é um papel de peso, né? Porque, como a gente já falou muito no cast, tem muitas pegadas de saudosismo, com as antigas e tudo mais. Então, ela tem uma grande responsabilidade, assim. E acho que ela fez bem até, assim, pelo tempo que ela teve, assim, com o personagem e tudo mais. E acredito que se tivermos mais episódios, provavelmente deve melhorar ainda mais a voz dela. Eu acho que foi uma mudança necessária trazer uma personagem feminina pros personagens principais. Porque realmente a gente tá em tempo mais atual e tudo mais, e eu sempre achei realmente meio machista, de certa forma, aquela pegada que Cavaleiros tinha de só pode ter homem, não sei o que, mulher tem que ser só amazona e blá. Então achei interessante as pegadas, só não concordei muito com quem escolheram, sabe? Porque quebrou um pouquinho essa questão de esse papo de representatividade, acabou sendo perdido um pouco com essa escolha do Shun. Mas falando agora um pouquinho sobre a série, eu concordo que foi bem corrido, não perderam muito tempo explicando as coisas, atropelaram alguns plots, algumas coisas ficaram bem assim, né? Tipo, se você parar pra uma pessoa mais velha que tem um pouquinho mais de interesse em história, muitas vezes, as animações das lutas em si, as partes que eram só luta mesmo, mano a mano, ficaram boas, assim, até, mas quando tem poder ficou bem fraquinho em alguns momentos. O cenário mesmo, muitas vezes, parece ser meio morto, assim, só com terra, assim, até onde dá a vista, e o céu e mais nada. Mas, no geral, eu acho que pra proposta deles de ser um negócio um pouco mais infantil, voltado para um público mais infantil ao redor do mundo, eu acho que ficou ok, ficou passável, ficou bom até em algumas partes. O primeiro e o último episódio ficaram muito bons, eu gostei bastante. Então minha nota aí vai ser 78. Vai lá, Léo. Vou falar dos aspectos positivos primeiro. Gostei muito daquela história desse vilão, acho que as intenções dele são muito legais e poderiam ter sido trabalhadas melhor. Concordo com o Kuro em relação à mudança das cavaleiras. Sempre achei aquele negócio de máscara uma idiotice tremenda e, assim, não mencionaram isso nessa história, então parece que não tem. Esse é um ponto muito positivo. Mas, pra mim, os pontos positivos acho que param por aí, assim, porque eu não gostei da história, não gostei da animação. Eu gostei também dos modelos dos personagens, achei que ficou bonito também, mas eu não gostei deles animados. Eles animados eu achei que ficou péssimo. A história não tem muito o que falar, porque não tem muita história, né? E eles tentaram colocar algumas coisas sobre amizade, poder da amizade no final, mas não funcionou porque não tem amizade ali ainda. Não dá tempo pra falar isso. E voltando aos aspectos técnicos, concordo com o Kuro em relação ao fundo. Gente, não tem fundo, nada tem personalidade. O design dos lugares em que eles vão, nenhum me deixou impacto. De nada. Então é tudo muito genérico, tudo muito simples e muito, sabe? E assim, esse estúdio que fez Saint Seiya é o mesmo estúdio que fez Miraculous Ladybug, que é um desenho também em 3D, que tem uma outra personalidade totalmente diferente em relação. Então, assim, é um estúdio que tem potencial para fazer melhor. Então, a minha nota é 50. Nossa. Bom, vamos lá. Eu concordo com o Kuro quando ele fala que foi legal trazer uma mulher pra ter uma representatividade, etc. Eu achei que ficou legal. Tanto que isso pra mim não teve nenhum incômodo, nada. Eu achei bem legal. Pra ser sincero, ela foi uma das minhas personagens favoritas dessa animação. Eu achei ela bem mais, sabe, bem mais presente no que tava rolando. E eu concordo que
A primeira coisa, Cavaleiros, querendo ou não, é aquele lance de um grupo de amigos e blá blá blá. Não teve tempo pra se formar uma amizade, essas coisas. E por mais que o foco seja em crianças, eu acho que eu já vi outros exemplos em que eles fizessem isso de uma forma melhor, sabe? Eu acho que o pouco tempo, né, 6 episódios foi um negócio muito fechado ali. Eles não conseguiram trabalhar muito bem com isso, porque não teve ali um tempo pra desenvolver nada, nem história, etc. Então nada é muito profundo, etc. As cenas de ação têm esses problemas que a gente já mencionou, esse negócio de fundo, aí vem o golpe e tudo mais, não funcionou muito bem pra mim. E aquelas bolinhas coloridas, meu amigo, que coisa tosca. E eu acho que não tem muito pra falar, porque são só 6 episódios. O que fica pra mim é que talvez seja um início pra alguma coisa que eles vão melhorando a cada parte de temporada, ou temporada, sei lá, pra depois a gente ter alguma coisa mais concreta. Então, no momento, eu acho que não tem lá muita coisa pra dizer, assim, sabe? Tá tudo muito cru ali. Então, a minha nota é 63. E com isso, mais uma vez a gente tem uma nota quebrada da Academia. E a nota da Academia de Nerds para Saint Seiya Cavaleiros do Zodíaco é 72,75. Então, vamos para 63. Olha só que notão. Feliz Netflix. Eu acho que no final das contas é uma nota justa, assim, sabe? Eu não tive problemas com a dublagem, como o Roxas teve. Eu achei que tá tudo... Não sei se é porque as vozes são totalmente nostálgicas pra mim, mas pra mim tava tudo bem, bem legal, assim. Eu não acho nem questão de nostalgia. Eu acho que faltou uma animação. É como o Kuro disse, ela ainda não se apegou a personagem. Com o futuro, ela vai melhorar bastante. Claro que ela é uma dubladora muito famosa. É que talvez minha opinião tenha sido influenciada também, porque ontem mesmo eu estava vendo um vídeo de algum dos dubladores comentando sobre como foi dublar agora, né, essa animação nova, depois de vários anos aí, né, desde a última. Alguns já não apareciam fazia muitos e muitos anos, né, na verdade. E ela também aparece falando, eu esqueci o nome agora dela, eu não lembro de cabeça, porque eu sou péssimo com dubladores, mas é interessante, Úrsula assim. Bezerra, não é? Isso, Úrsula Bezerra. E é interessante ver eles comentando mesmo como é que foi animar depois, dublar novamente alguns personagens depois de tanto tempo. Teve até um dos dubladores, eu acho, do Mestre Ancião, se eu não me engano, ele nunca tinha aparecido em entrevista antes, e ele apareceu, ele deu essa entrevista aí, participou dessa entrevista. Foi interessante assistir. A própria voz do Sei, a gente vê uma diferença muito drástica. Ele já dublou o Sei agora num tom mais animado, sabe? De molecão mesmo, diferente do tom que ele dublava antigamente. Acho que é por eles também estarem mais jovens, né, nessa animação, o que realmente condiz mais com a idade deles, né? Porque no antigo eles pareciam um pouco mais velhos, assim, do que eles realmente eram, né? É porque em anime, né, anime clássico, sempre tem esse negócio, né? O personagem tem 15, 16 anos, mas ele parece que tem quase 30, né? Sim. Então... Até pra poder justificar ele perder tanto sangue, assim. Olha, então. A verdade é que eles têm 12 e 13 anos, viu? Sim, é ridículo, cara. Sim, mas não parece, né? Tanto que eu acho que nesse... Eu lembro que eles falam a idade deles, mas agora eu não vou lembrar. Eu acho que eles estão na faixa dos 16, né? Algo porque assim, eu sei... É 16 ou 18, porque o Seiya fica treinando por 6 anos, né? Então... E aí quando ele encontra ele tem 10 ou 12, então é por aí. E a gente tá aqui conversando, né? Porque tem uma pessoa que tem que passar um dever de casa, né? Mas a pessoa nunca lembra. Né? Nunca lembra. Lembrando sim, só estou respeitando o momento de vocês falarem sobre isso. Eu pensei que você tava preparando seu Cosmo, Léo, pra falar. Nossa, boa! Adorei essa desculpa, vou usar. Aliás, Roxas, você tem uma fã, né? Que é a Thalita. Você não vai nem cantar nem uma palhinha pra ela hoje? Vamos pensar. Thalita. Senseiya! Senseiya, unidos por sua força. Acho que agora você perdeu a fã. Deixa eu mutar o Roxas. Gostamos, Roxas, parabéns. E depois dessa palhinha The Voice Academia, a gente vai passar a lição de casa. Pessoal, nós lançamos podcast novo todas as segundas-feiras, então segue a gente nas redes sociais para acompanhar toda vez que tiver aula nova.
É só procurar por Academia de Nerds no Instagram e no Facebook. A gente posta as nossas aulas sempre no SoundCloud e de lá ele vai para as outras plataformas. Então é só você procurar Academia de Nerds no Spotify, no Castbox e onde mais você quiser. E caso vocês queiram sugerir algum tema ou mandar alguma pergunta pra gente, o Léo tá sempre postando lá uns stories muito bacanas no Instagram. Segue a gente lá ou manda e-mail para contato@academiadenerds.com.br. Por hoje é só, pessoal. Classe dispensada. Galera! Meteoro de Pegasus! Pera aí.